E deu ruim, hein? Deu muito ruim. Olha, o FBI já está mandando para a Polícia Federal as provas aí, tudo que está sendo colhido nas diligências que estão sendo feitas nos Estados Unidos. Saiu ontem a informação, até mostrei aqui no Plantão Brasil, de que o FBI autorizou todas as diligências, todo o pedido da Polícia Federal de diligências nos Estados Unidos. Algumas, como quebras de sigilo e outras coisas, foram feitas já, porque o FBI já tinha investigações contra o Ossef e contra ali gente ligada ao Bolsonaro. Então algumas diligências já estavam nas mãos do FBI, viu? Então a coisa tá ruim. Só que agora a coisa vai piorar, porque além desses agentes estarem recebendo informações lá dos States, esses agentes também estão com os celulares de Frederick Ossef e agora eles podem começar a analisar o conteúdo do celular. Você deve estar pensando, Thiago, peraí, mas aprenderam os celulares do Frederick Ossef faz o quê? Faz uns 2 meses, talvez 3. Só agora? Só agora. Como o Ossef é advogado, e olha, ele usa muito o fato de ser advogado para se proteger dos seus crimes. Fez isso lá no caso Queiroz, fez isso agora. Como ele é advogado, para que os celulares dele sejam analisados, teve que ter ali um acompanhamento da OAB para ver se não teve conversa dele com clientes dele, conversas que não tinham a ver aí com o caso das joias, e para que essas conversas não sejam ali levadas em consideração, porque há um sigilo por lei de informações que são trocadas entre advogados e clientes. Obviamente, se o Bolsonaro é cliente do Ossef, se ele trocou mensagem com o Bolsonaro, que é investigado, e ele também é investigado, aí não tem sigilo algum, aí a Polícia Federal pode usar. Mas enfim, isso tudo aí demorou 2 meses. Então, entre quebrar os celulares dele, porque ele não deu a senha, entre quebrar o sigilo dos celulares dele, as senhas, entre analisar todo o material aí com a OAB para falar, ó, isso aqui pode, isso aqui não pode, e enviar cópia de tudo. Tudo que foi ali, tudo que será analisado, uma cópia foi enviada para o Ossef. Entre isso tudo aí demorou esse tempo todo. Você vê como as coisas não são rápidas. Às vezes tem uma operação e a gente fala, nossa, já vai ter outra, agora vai ser, aí vai passando o tempo, a gente fala, pô, por que demora tanto? Nossa, agora a gente vê, ó, demora mesmo. Para quem não tá lembrado, quando o Ossef ele hospedou o Queiroz na casa dele, ele hospedou na casa dele em Atibaia, que ele tinha registrado na OAB como escritório de advocacia. Por quê? Porque, por lei também, não se pode ser feito busca e apreensão em escritórios de advocacia. Então, o Ossef usou uma casa que não era um escritório, não era um lugar comercial, inclusive num bairro residencial, ali não era o verdadeiro escritório dele, ele colocou na OAB para que ninguém pegasse o Queiroz ali. Você vê como ele usa o fato de ser advogado para fazer isso. O Flávio Bolsonaro faz a mesma coisa. O Flávio Bolsonaro virou advogado, ele não tem nenhum caso, e ele colocou a mansão dele de 14 milhões de reais, que a gente sabe que foi comprada com dinheiro roubado. Essa mansão é o escritório do Flávio Bolsonaro. E por quê? Porque aí, se algum dia for uma busca e apreensão, fica mais difícil. A polícia tem que fundamentar muito melhor um pedido de busca e apreensão num lugar que é tido como escritório de advocacia do que num lugar que não é. E olha que no caso do Flávio Bolsonaro, ele não tem casos, tá? É um advogado sem casos. É só para se blindar. Estratégia que com certeza ele aprendeu, e duvido até que não tenha sido dito com o Ossef, quem deve ter dito a ele. Para você ver. Pois bem, agora os dados dos 4 celulares, então, já estão em posse agora dos delegados e dos agentes da Polícia Federal, que já começaram a fazer a análise de tudo. Então prepare-se, porque nos próximos dias nós teremos aí algumas informações sobre esse caso e com certeza nas próximas semanas alguma operação quanto a isso, porque agora vão começar a aparecer as provas. Lembre-se, um dos celulares, o Ossef, ele usava apenas para se comunicar com o Bolsonaro. É um celular que ele fez assim, não quero dar meu celular. E os policiais tiveram que tomar da mão dele. Geralmente, quando tem uma operação dessa, a pessoa entrega o celular para a polícia. Tá lá, tá com a polícia, é a lei. Você não pode falar que não. Você entrega o celular. No caso, não, ele segurou, fez assim, fez escândalo, se recusou a dar as senhas todas, tentou falar que não, eu sou advogado, esse celular eu preciso, e era o celular que ele usava exclusivamente para falar com o Bolsonaro. Então, prepare-se. O Ossef já deve estar sabendo o que tá vindo aí para ele, porque a polícia deu a ele uma cópia de tudo que estava nos celulares dele. Ou seja, ele vai ver essa cópia de tudo e vai falar, ixi,
Para caso você se esqueceu do que fez no verão passado e no outono e no inverno, tá aqui a cópia de tudo, para você saber onde que a giripoca vai piar. Ou ó, foi isso que fizeram. Pois bem, então agora esperemos. Enquanto isso, a Polícia Federal fez uma operação que, olha, não tem a ver com a delação do Cid, viu? Eu vi até algumas pessoas falando erroneamente. A Polícia Federal prendeu 5 golpistas que ajudaram, alguns deles financiaram, pagaram ônibus para os ataques terroristas do dia 8 de janeiro e fez busca e apreensão na casa de 13 pessoas. Na verdade, são 12 pessoas e são 13 imóveis. Entre eles estava lá o Léo Índio, que é o primo do Carlos Bolsonaro, diziam que até que era namorado do Carlos Bolsonaro, primo também do Eduardo e do Flávio. O Léo Índio não é primo do Jair Renan. O Léo Índio, lembremos, uma das pessoas mais burras da história, porque ele, depois que a tentativa de golpe deu errado, ele publicou foto lá. Teve bolsominion que, obviamente, eles são muito burros, eles produzem provas contra si mesmos. Então eles estavam lá, assim, aqui. Alguns se filmaram destruindo, alguns se filmaram dizendo tem que destruir tudo mesmo, alguns incentivando. Um dos que foi preso ontem, ele gravou vídeo falando tem que destruir tudo mesmo. No vídeo que ele gravou, ele incentivava as pessoas. Pois bem, mas esses caras aí achavam que o golpe estava sendo consolidado. Eles achavam, pô, eu vou fazer o que eu quiser. Se eu quiser tacar fogo nesse prédio, eu taco, porque o Bolsonaro vai voltar de Orlando a qualquer momento. Os militares vão assumir aqui, o Lula vai ser preso, torturado e morto, e a gente vai voltar aqui pro poder e eu serei herói nacional, porque eu é quem invadiu o prédio. É assim que eles pensavam. Pois bem, não. O caso do Léo Índio é diferente. O Léo Índio publicou. A foto dele de tarde foi publicada à noite, quando já não tinha mais a invasão, quando o golpe já tinha dado errado. Quer dizer, aí ele ainda publicou com a legenda: patriotas não depredam, alguma coisa assim do tipo. Eu falo, pô, cara, por que você foi colocar a prova do crime depois que já deu errado o crime? Uma coisa é se dá certo, ele publica depois e fala, tava lá. Outra coisa é dar errado e você vai ser preso em algum momento. A Polícia Federal usou com o Ossef e com o Léo Índio táticas bem parecidas, viu? O Ossef, ele teve uma operação de busca e apreensão que foi na casa de várias pessoas, inclusive dele, do General Cid, de outros, que pegou ali documentos e coisas na casa dele. Só que ele não estava lá. Então ele imaginou que não teria outra operação de busca e apreensão. Então a Polícia Federal foi dias depois, fez outra operação e aí pegou. Ele estava inclusive num shopping, 2 celulares que ele tinha estavam escondidos, um estava escondido no carro, que é o celular que ele não queria entregar de jeito nenhum. Então ele foi pego ali no pulo, porque ele achou que não vão pegar meu celular, eu posso fazer o que eu quiser com os meus celulares. Ele, inclusive, ele acreditava que ele poderia manter um dos celulares. Muito burro, né? E o cara é advogado. Ele é advogado. Que caso a polícia chegasse nele, ele poderia, não, um celular eu tenho direito aqui. Claro, não tem lugar nenhum dizendo que tem. Enfim, pegaram os celulares com tudo que tiver ali, mensagens, tudo mais. No caso do Léo Índio, olha só, a Polícia Federal fez uma operação de busca e apreensão contra ele já faz meses. E ali, ele já sabia que teria uma operação. É óbvio, esse pessoal não é burro. Então, tem todas as chances de que ele deletou muita coisa, se não tudo, do celular dele. Assim como outros bolsonaristas fizeram. O Tenente Coronel Cid não, por exemplo. Ele é o campeão de burrice. Tenente Coronel Cid tá assim, ele, nível de burrice. Cid e os outros estão muito lá embaixo. O cara conseguiu deixar todos os e-mails e todas as conversas de 4 anos para a Polícia Federal. Isso sendo que ele foi preso 5 meses depois da tentativa de golpe dar errado. É muito. E esse, lembre-se, é o cara que passou em primeiro em todos os cursos do Exército Brasileiro. Se esse cara é o cara mais inteligente do Exército, meu Deus do céu. Tomara que o Brasil nunca precise do exército para uma guerra, porque, nossa senhora, se eles fizerem uma guerra contra um muro, é capaz eles perderem do muro, porque, olha, é uma loucura. Pois bem, aí o que acontece? No caso do Léo Índio, fizeram outra operação, então ele não imaginava agora que teria uma operação contra ele de novo, para pegar o celular dele. Então imagine que em todos esses meses ele falou livre, leve e solto com todo mundo. Teve até tempo, como passaram muitos meses, teve até tempo para se sentir mais soltinho nas conversas que teve, e aí, pegam o celular dele de novo. Além do celular dele, também teve deputado bolsonarista que recebeu lá do Paraná,
que recebeu visitinha da Polícia Federal também. Então vai ter muita coisa acontecendo. Aí eu vi gente falando, olha, isso é por conta da delação do Cid. Não, não, não. A operação que vai ser feita em algum momento, não faço ideia de quando, eles não vazam isso. Por conta da delação do Tenente Coronel Cid, não é essa, não mirava essas pessoas que foram aí alvos de operação, muitos aí, teve empresário, teve um cara que ele se autodenomina profeta. Eu não sei, imagina o Bolsonaro que acredita num profeta que profetizou que ia ter golpe, e aí não teve golpe. Foi para espaço a credibilidade. Tem um que é veterinário, enfim, esses todos aí. Esses aí foram presos, eles não foram delatados pelo Cid. O Cid só delatou gente que está acima dele. Esses aí, os que foram presos são os executores, o Léo Índio é executor. Alguns estão aí no inquérito dos financiadores, porque um deles fretou um dos ônibus que foi a Brasília. Mas foram mais de 100 ônibus, fretou um. Não é o maior dos financiadores daquilo tudo, com certeza. Então não é alguém que está acima aí do Cid na hierarquia da quadrilha, ou mesmo ao lado dele na hierarquia da quadrilha, para você falar que, olha, ele delatou essas pessoas. Não. Essas pessoas ali têm novas informações e isso eu li na imprensa em uma matéria só, não confirmei em uma outra, e isso está no âmbito da investigação dos financiadores. Então, naquela investigação conseguiram informações novas e, por isso, alguns executores foram presos. Esses executores provavelmente tinham contato direto com alguns financiadores que já sofreram operação de busca e apreensão, e aí, por conta disso, fizeram mais operação em outros financiadores e executores para saber todas as ligações. A gente tem que lembrar uma coisa, aquilo foi financiado não por uma ou duas pessoas, foram dezenas, centenas de pessoas dando dinheiro, alguns dando pouco, mas outros dando muita grana, para que aquela tentativa de golpe de Estado acontecesse, porque eram acampamentos no Brasil inteiro. E aí depois eles todos foram para Brasília, ficaram lá na frente do quartel e tentaram dar o golpe. Então, não é a mesma pessoa, uma, duas, que vão financiar acampamento com carne, com comida, com tudo do bom e do melhor, com internet e tudo mais, para Bolsonaro não ficar lá no Brasil inteiro sem ganhar nada com isso. Não. Então, aí esse inquérito tá vazando muito pouca coisa. Tá vazando. Até uns 2 meses atrás não tinha vazado nada do inquérito dos financiadores. Agora tem uma coisinha aqui, outra ali que vaza de vez em quando, mas até quando tem operação da Polícia Federal, vaza uma coisinha ou outra, mas você vê, foi uma operação diferente de outras. Quando teve a operação no caso das joias, a Polícia Federal foi lá e mostrou boa parte do inquérito, a gente viu mensagens, viu tudo, a gente, assim, deram ali o panorama do crime. Essa operação feita ontem, não. Você viu algum relatório, você viu as provas? Não, a polícia nem sequer deu o nome de todo mundo que sofreu busca e apreensão. Os 5 que foram presos tiveram o nome divulgado, o Léo Índio, porque ele é mais famoso, teve o nome, o deputado bolsonarista também, e os outros, se a pessoa não falou, se não teve um burburinho, uma coisa, a Polícia Federal não falou, ó, é fulano, ciclano, beltrano. Não, simplesmente vamos lá fazer, não vazar nem o nome das pessoas, porque realmente não querem vazar nada. Não querem sigilo total. Estão pegando gente gente graúda aí, viu? Tem alguns bolsominions que ainda não foram presos, esses mais graúdos não foram presos ainda, viu? Tem alguns aí que já não dormem mais. E quem não vai dormir mais agora, a partir de hoje, com as informações aqui, é o Bolsonaro, porque, olha, já estão recebendo tudo do FBI e agora estão colhendo aí os dados do celular do Ossef. Ou seja, não colhendo, mas já analisando. Então, são duas coisas que se ligam. O Ossef tem inúmeros imóveis lá nos Estados Unidos que tem aí um indício muito grande de ter sido com dinheiro que não é dele, de ter lavagem de dinheiro, de ter alguns crimes ali. Ele é investigado nos Estados Unidos, lá isso dá jaula mesmo, são mais de 20 anos de jaula lá, fora a jaula no Brasil. O FBI já tinha esses dados, então já começou a mandar. E agora você pega isso tudo e você imagine que aí tem o celular em que ele trocava mensagens com o Bolsonaro e que ele achou que não seria apreendido. Ele deixava até o celular escondido no carro. Ele foi num restaurante e deixou o celular escondido no carro. Ele só usava quando se sentia seguro mesmo. Agora você imagina que neste celular devem ter conversas que falam sobre essas mansões, que falam sobre esses imóveis, que falam sobre essa operação para o resgate de uma das joias, de um dos relógios,
que falam talvez até sobre o relógio que foi vendido e que não foi recuperado até agora e ninguém sabe onde está. Olha só. E talvez aquilo que eu falei no vídeo anterior sobre o assunto, que é uma suspeita nova, e quando eu digo suspeita é porque tem indícios já na investigação, de que, olha, talvez o Bolsonaro não colocava simplesmente as suas joias para vender numa loja de penhores e quando alguém comprar ele recebe o dinheiro. Talvez em algumas dessas joias o Bolsonaro colocava para vender numa loja de penhores e alguém já com dinheiro roubado comprava de volta. Já comprava a joia. E aí ele embolsava o dinheiro e falava, ó, vendi aqui uma coisa nos Estados Unidos, vendi, recebi, tem contrato de compra e venda, ele ou quem quer que fosse pode declarar a venda. Por exemplo, a família Cid começou a comprar mansões. Com que grana? Com que grana começaram a comprar mansões? E se eles começarem a falar, não, mas a gente começou a vender joias. A gente começou a comprar e vender joias, por exemplo. Ó, tá vendo? A gente comprou uma joia aqui por tanto e vendeu 10 vezes mais caro. Olha só que coisa. Aí pega esse dinheiro da primeira transação, fala que comprou uma outra joia, que na verdade foi propina, e vendi 10 vezes mais caro. E na verdade vendeu para ele mesmo com dinheiro de propina, com dinheiro roubado público do Brasil. Olha só, essa é a suspeita. Prepara, viu? A coisa vai ficar bem feia para esse pessoal. Eu peço aí a sua inscrição no canal para a gente seguir aqui na luta contra eles. Falou!